Pai do Senhor para os irmãos, estamos iniciando o comentário da lição de número 2, cujo tema é Um Libertador para Israel. Essa lição muito importante, tem um textual em Êxodo 3:14, que versa sobre: E disse Deus a Moisés, Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, Eu sou, me enviou a vós. A verdade prática nos leva a pensar sobre que, assim como Moisés, usado por Deus, libertou Israel do cativeiro, Cristo nos libertou da escravidão, do pecado e do mundo. A leitura bíblica em classe desta lição encontra-se no livro do Êxodo, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 9. É importante que você leia em sua casa para acompanhar esta lição. Essa lição ela nos traz pelo menos 3 objetivos. O primeiro é compreender como se deu a chamada e o preparo de Moisés. O segundo é saber quais foram as desculpas apresentadas por Moisés ao Senhor. Mas, em terceiro lugar, devemos analisar como foi a apresentação de Moisés a Faraó. Portanto, queridos, vamos estar trabalhando esta segunda lição para a escola dominical. Existe aqui, antes de adentrarmos ao contexto desta lição, queremos chamar a vossa atenção para a palavra-chave que norteia toda a lição, que é o termo libertador. Libertador é o que liberta, que concede a liberdade. Então, devemos entender isto para que possamos fixar em nossa memória esta lição como aprendizado da palavra de Deus. Posto isso, vamos para o primeiro tópico, analisar o primeiro tópico da lição. O primeiro tópico diz o seguinte: Moisés, sua chamada e seu preparo. O escritor Antônio Gilberto, ele limita o texto de Êxodo, capítulo 3, até o versículo de número 17, para tratar exatamente de Moisés, da sua chamada e do seu preparo. Em primeiro lugar, ele analisa: Deus chama o seu escolhido. Ele afirma que quando o Senhor escolheu e chamou Moisés para libertar seu povo, ele estava pastoreando ovelhas. Observe, a chamada de Moisés, Moisés estava com uma ocupação. E para a ocupação de Moisés? Pastorear ovelhas. Os irmãos que leram o contexto bíblico sabem como Moisés chega a pastorear ovelha. Ele é um fugitivo egípcio, porque teria assassinado um egípcio e teria se escondido após entender que foi descoberto. Ele se esconde no deserto de Midian. E observe com austeridade e com a força, ele também se depara com aquele episódio dos pastores, a quem ele consegue impor a sua força e tira água para o rebanho de Jetro, com as moças que ali estavam, e por isso ele tem esta grande recompensa. E ele trabalha como pastor pastoreando as ovelhas do seu sogro, Gerson. Isso nos leva a entender que é um excelente aprendizado para quem mais tarde iria ser o pastor do povo de Deus. É interessante que a ocupação na chamada de Deus não foi apenas um privilégio de Moisés. Nós vemos assim na vida de Davi, que é convocado quando estava trabalhando, quando estava no campo, entre outros homens que tiveram essa chamada de Deus. Assim, queridos, quando o homem se dedica ao trabalho, ele está fazendo seu aprendizado, para que mais tarde ele torne-se um alvo de Deus, um homem de Deus, pastoreando o povo de Deus. O Salmo 77, versículo 20, ele mostra exatamente essa
Não, essa convocação, esse chamamento. É Deus quem chama e separa aqueles que vão dirigir o seu rebanho. E Ele continua vocacionando e capacitando para o santo ministério aqueles que estão dispostos a servir o Senhor. O Senhor chama, mas cabe ao homem cuidar do seu preparo para ser útil a Deus. Então é importante que nós olhemos para este aspecto. O segundo ponto desta lição nos vale a pensar, ou nos leva a pensar sobre o preparo de Moisés. Êxodo, capítulo de número 3, versículo 10 ao 15, ele vai exatamente tratar desse preparo. Moisés foi chamado e recebeu treinamento na parte de Deus para que cumprisse sua missão com êxito. Essa convocação de Moisés, chamada de Moisés, esse treinamento que Deus coloca para Moisés, Deus tinha um objetivo de prepará-lo para esta grande obra. Deus ainda chama e prepara seus servos. Talvez ele o esteja chamando para a realização de uma obra. E qual será a sua resposta? Moisés disse: eis-me aqui. Moisés experimentou o silêncio e a solidão do deserto em Midian. Em sua primeira etapa de 40 anos de vida, viveu no Palácio Real e frequentou as mais mais renomadas universidades. O conhecimento adquirido por Moisés foi empregado com sabedoria, foi muito útil em sua missão de libertador, condutor, escritor e legislador na longa jornada, conduzindo o povo de Israel pelo deserto. Então, se você sente a chamada de Deus, comece a se preparar. Quem sabe para a escola dominical, já começa a comprar sua revista, já começa a ler sua revista, se preparando para estar na escola dominical no domingo. Mas em terceiro lugar, vamos falar sobre o objetivo da chamada divina. Êxodo 3 e 10 nos mostra isso, nos pontua isso. O propósito divino, no caso da chamada de Moisés, era exatamente a saída do povo de Israel do Egito, que seria liderada por Moisés. Deus pode, segundo o seu querer, agir, fazer isso diretamente. Contudo, o seu mérito é usar o homem e mulheres junto aos seus semelhantes. Hoje, em relação a muitas igrejas, Deus está dizendo aos seus dirigentes: tira o Egito de dentro dela, porque o Egito parece se proceder dentro de algumas igrejas. O segundo ponto que nós vamos abordar aqui é exatamente o ponto em que se revela as desculpas de Moisés na sua volta para o Egito. E que desculpas são essas? As desculpas são algumas e que são muito claras para serem mostradas aqui. As desculpas de Moisés, ela caminha no sentido de que ele não sabe falar, que ele é homem pesado de língua, que ele não tinha mais a habilidade do palácio, que ele não tinha mais a intimidade com os faraós ou quem os representava. Mas vejamos aqui um texto que nós devemos ler da lição. Moisés, o impulsivo Moisés, que matou o egípcio e enterrou na areia, já não existia mais. Parece que ele recebeu um tratamento de primeira linha. Ele havia sido mudado e moldado pelo Senhor. E agora precisava crer não no seu potencial, mas no Senhor que o chamara. Ao ser chamado pelo Senhor para ser libertador dos hebreus, Moisés apresentou algumas desculpas. Eles não vão crer que o Senhor me enviou. Não sou eloquente. Quantas desculpas também nos damos, não? Quando Deus nos chama para um trabalho específico. As escusas de Moisés, assim como as nossas, nunca são aceitas pelo Senhor, pois Ele conhece o mais profundo do nosso ser. O Senhor está chamando a cada um de nós para uma obra. Não temo, não perca tempo com desculpas. Confie no Senhor e não queira acender a ira divina, como fez Moisés.
que tentou protelar a sua chamada, dando uma série de desculpas a Deus. No entanto, Deus o fez ir e esteve com ele durante esse período. O segundo ponto que queremos enunciar aqui, dentro das desculpas de Moisés, é que Deus concede poderes a Moisés. Quando Deus chama, ele dá poder. A fim de encorajar Moisés e confirmar o seu chamado, o Senhor realiza alguns sinais. Você pode conferir aí Êxodo, capítulo 4, versículos de 1 a 9. Da mesma forma, Deus ainda demonstra sinais para nos mostrar o seu poder e sua vontade. Em terceiro lugar, a lição fala sobre o retorno de Moisés. Moisés não revelou a seu sogro Jetro o que ele faria no Egito. Ainda não era a hora certa para isso. O líder precisa saber o momento adequado para revelar os seus projetos. Entretanto, Moisés não poderia partir sem o consentimento da família. Assim, ele disse a Jetro que iria ao Egito rever seus irmãos. Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Êxodo 4:18. Jetro prontamente liberou Moisés, dizendo: vai em paz. Moisés não saiu sem a bênção dos seus parentes para realizar a obra de Deus. O líder precisa ter apoio e cooperação da sua família. Se você ainda não tem, ore a Deus nesse sentido. O terceiro ponto da lição nos fala sobre Moisés, que se apresenta a Faraó. Êxodo 5, de 1 a 5. Moisés diante de Faraó é o primeiro ponto que se estabelece nesse aspecto. Chegando ao Egito, Moisés e seu irmão Arão procuraram Faraó para comunicar-lhe a vontade de Deus para o povo de Israel. Quão difícil e arriscada era a tarefa de Moisés. Após o encontro que já tivera com Deus, ele estava preparado para apresentar-se ao rei do Egito. Faraó recusou de imediato o pedido de Moisés. Ele, de recusa, deixaria o povo ir embora. Faraó agora aumenta o volume de trabalho do povo. Isto, Êxodo 5:18. É bom lembrar aqui de que no retorno de Moisés, do deserto, Moisés pede uma primeira audiência a Faraó. A presença de Arão era uma presença encorajadora. E parece-me que Deus coloca na sua infinita sabedoria Arão como um instrumento de Moisés. Nas falas, nos encontros de Moisés com o Senhor, refletiu exatamente isso. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Você quem vai repassar a mensagem para ele. Diante da recusa de Faraó para a audiência que Moisés queria, ele, em resposta, ele aumenta o trabalho do povo. Ele retira as palhas que lhes deram e agora ele tem, o povo mesmo é que tem que colher a sua comida e o trabalho se intensifica, o trabalho vai dobrando. E agora existem algumas queixas dos israelitas em Êxodo 5:20. O povo hebreu fica descontente com Moisés e também com Arão, por conta do que se sucede. Alguém diz, olha, eu sou chamado por Deus, eu vim aqui porque Deus me enviou e o resultado é o pior possível. Então, havia realmente que gerar uma insatisfação generalizada entre o povo, porque aquele que se dizia ser o líder já não estava dando os resultados que o povo esperava. E assim começa a murmuração. Certamente todos esperavam que a saída do Egito fosse imediata, já que tanto tempo de escravidão e agora Moisés chega dizendo-se visitado por Deus e que agora o povo vai ter uma vida melhor, que o povo vai sair, e agora parece, em contrapartida, aumentar a luta, aumentar o processo. Mas este não era o plano de Deus.
de libertar de forma imediata o povo. Deus precisava dar alguns ensinamentos, tanto a Faraó como ao povo. Eu vejo isso como uma forma pedagógica de preparar a nação e preparar Faraó para liberar o povo. E uma das coisas que estava em voga ou em jogo é que quando Deus promete as coisas, é preciso que exista algo muito importante, que é a obediência. Então, o povo precisava ser estimulado a obedecer, porque de outra forma não conseguiria entender o que Deus estava planejando, o que Deus estava tratando para ele. Então, às vezes, não conseguimos entender os motivos que nos leva a Deus a nos colocar em determinada dificuldade, mas não podemos deixar de crer que Deus está no comando de tudo. Em terceiro e último lugar, Deus promete livrar o seu povo. Êxodo 6:1. A saída de Israel do Egito seria algo sobrenatural. E esta promessa foi totalmente cumprida quando Israel finalmente saiu do Egito. Deus, nos seus atributos e prerrogativas, e agora redimir o povo de Israel, adotá-lo como povo, introduzi-lo na terra prometida, todo Israel. Assim como os egípcios teria oportunidade de ver o poder de Deus. Israel teria oportunidade de entrar na terra prometida. Assim, irmãos, a lição de hoje nos leva a aprender como grande é o Senhor. Ele escolheu e preparou Moisés para libertar o seu povo da escravidão egípcia. Deus continua a levantar e preparar homens para a sua obra. Você é um escolhido de Deus. É um chamado de Deus. Portanto, venha fazer a obra de Deus na escola dominical. Que Deus lhe abençoe e domingo estaremos juntos, mais uma vez, na escola bíblica dominical.